verdadeiro hoje é convencer crente. Ô dificuldade, meu Deus do céu. Os crentes estão tudo pervertidos, estão tudo fora do caminho, estão tudo vivendo na vaidade dos seus pensamentos e igualzinho o mundo. O ímpio, ele pensa só no ouro, na prata, na riqueza, na prosperidade. O ímpio busca essas coisas. O ímpio busca facilidade. Os crentes querem buscar facilidade também. Eu não estou falando dos crentes verdadeiros, eu estou falando dos crentes que se diz cristão, mas gosta de viver a vida mundana, gosta de viver a facilidade do mundo, né? Jesus, se eu não posso falar para você assim, ó, que Jesus é justo, que é justiça, que é estreito, que é apertado, que conduz à salvação e à vida eterna, que você tem que ser direitinho, senão você não entra no céu. Se eu não posso pregar isso usando a Bíblia, por que a maioria dos crentes pode usar a Bíblia pregando que crê no Senhor Jesus Cristo será salvo tua casa? Se crê no teu coração e com tua boca confessares, será salvo. É fácil, não é? Tá ruim, viu, gente? Tá bom meu microfone. Melhora aí. Deixa eu ganhar uma aqui. Me ajuda aí. Então assim, estava bom. A maior, como foi que eu falei a palavra? Batalha? Dificuldade? Não, foi essa palavra não que Deus me mostrou. Guerra, não é batalha. É isso mesmo. A maior batalha, foi isso que eu ouvi de Deus hoje. A maior batalha sua, do meu servo apóstolo, todos vocês que estão se esforçando em viver a minha verdade, o meu evangelho, não é mais contra as religiões, porque tem muita gente de religiões migrando para o evangelho. A maior luta é convencer os crentes que eles estão errados, que a verdade é totalmente diferente do que eles estão vivendo. E a maior batalha é verdade. Eu vejo até no cemitério isso. Até no cemitério eu vejo que é um lugar onde a Bíblia diz que é melhor estar ali do que em qualquer outro lugar. É melhor estar num velório do que em qualquer outro lugar, porque num velório você para meditar e pensar, ih rapaz, esse foi, essa foi, pode ser que qualquer hora é eu. A morte é real. E o povo fica temeroso, fica mais sensível para ouvir o quê? O evangelho. Mas nem lá o povo está mais ouvindo o evangelho. E não é só nesse velório que eu fui não, eu já fui em vários. E o povo está assim. O povo não está mais com temor de Deus. Perderam o temor de Deus. E não estão querendo ouvir mais a mensagem de Deus, a palavra de Deus. Eu percebo isso. Agora, irmãos, a gente se ajuntar aqui para buscar o espiritual, porque hoje é um culto de revestimento espiritual. O que é isso? O que isso significa para você? Jesus quer ensinar. O que significa para vocês? Senta aí que nós já estamos atrasados mesmo. Senta aí. O que isso significa para você? Buscar, vir num culto de revestimento espiritual. É se revestir das armaduras para a gente poder vencer o dia mal. E depois de vencer, permanecer fiel, firme, até o fim, vivendo a verdade. E deixando o mundo ler essa carta viva que há em mim, há em vocês também. Então como é que a gente vem buscar esse espiritual? Como significa, pastor, esse revestimento espiritual? Tá, nós vamos nos unir aqui, orar e sair daqui revestido. Irmão, se a gente não entender que o revestimento espiritual vem pela palavra, ouvir a verdade, a gente nunca vai se revestir espiritualmente. E eu te provo na Bíblia. Você se lembra de Adão e Eva? Quem criou? Foram os primeiros homens, não foram? Perdão, foram os primeiros seres humanos, não foram? Que Deus criou. Primeiro criou o homem, da costela do homem criou quem? A Eva. Tinha mais seres humanos lá para concorrer com eles, disputar com eles, praticar porfia com eles, persuadir a fé deles? Não tinha. E mesmo assim, Satanás venceu eles. E aí eu pergunto para vocês, o diabo venceu eles
Vocês viram eles mudar de voz? Vocês viram eles mudar de... Vocês viram eles se entortar? Cair no chão? Quando Satanás venceu eles, eles caíram no chão? Quando Satanás venceu, significa que Satanás entrou neles. Não entrou? Porque uma pessoa que é fiel à palavra, Satanás entra. Um crente fiel à palavra, o evangelho, a Bíblia, Satanás entra nele, entra nela, entra na família, entra na casa. Não entra. Por que entrou em Adão e Eva? Agora eu pergunto para vocês, vocês viram ele mudar de voz? Quando Deus apareceu para Adão, falou Adão, o diabo já tinha entrado. E aí Deus chega e fala assim: Adão, cadê você, Adão? Deus não chegou lá e falou: cadê você, Eva? Cadê vocês? Não, Deus falou: cadê você, Adão? Tu viu Adão falando assim: Deus, a gente se escondemos aqui porque a gente está nu. A voz mudou assim: a gente se escondeu aqui. Foi? Mas o diabo já estava dentro deles. Então presta atenção aqui que Deus vai falar sobre armadura celestial, revestimento espiritual para a gente orar. Amém? Porque a gente vem num culto e a gente fala assim: meu Deus, vamos, com certeza revestimento espiritual vai ser muita oração, muitos mistérios, muito falar em língua, muitas revelações. É isso, não é isso que a gente imagina? É ou não é? A maioria dos crentes pensa que é isso. Mas, irmão, a maior arma do ser humano, Deus destruiu, o diabo destruiu Adão e Eva. E você viu como que foi? Usando o quê? Conversa, gente. Sabe o que eles usou? O Satanás usou? Ele perverteu a palavra. Deus falou para não comer, e Satanás falou: imagina, se vocês comerem, vocês não vão morrer. Ele falou que ia morrer, mas se vocês comerem, não vai morrer. Hoje a maioria dos crentes estão assim. Acham que estão revestidos de poder, mas estão na contenda, estão na desunião, estão brigando, estão se separando e casando de novo, estão mentindo, né? Não aceita a verdade, acha que a gente está julgando, está condenando, quando a gente traz a verdade. E a verdade é a palavra, o evangelho. Engraçado que eu fui liberto por conhecer a verdade. Porque se eu não conhecesse a verdade nesse ministério, eu estaria enganado em qualquer igreja. Seria crente enganado em qualquer igreja, porque a maioria não, que eu só entrei em uma. A única que eu entrei lá me enganou. Fazia eu levar cacareco para casa, basear a minha fé nos cacarecos, um monte de coisa. E a fé que agrada a Deus é na palavra, não é em cacareco, né? Falar para você está na luta, você está na dor, você está no sofrimento, você está na angústia, você está na tribulação, está atravessando momentos difíceis, e falar para você o que você gosta é bom. Você vai no psicólogo atribulado, quebrando tudo, perdendo até o endereço de casa. Quando chega lá, ele fala o que você gosta. Só que pastor foi levantado por Deus não para falar o que o povo gosta, porque Pedro, ele falou assim: Senhor, esse povo viraram as costas. Está lá em Evangelho de João 6,60 em diante. Esse povo viraram as costas e te abandonaram. Para quem nós iremos? Para quem iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? O que eu entendo aqui? Irmão, a palavra pode vir dura, a palavra pode me exortar, a palavra pode me corrigir, a palavra pode até me dar uma surra aqui. Eu saí todo chicoteado aqui com a verdade, mas eu tenho certeza, se eu abrir o coração, essa chicotada que eu levei, a própria palavra, ela sara. Essas pessoas dizem que aceitou Jesus, que está cheio do Espírito Santo, e quando abre a boca para pregar, eu falo assim: tem não. Porque quando eu olho para Jesus cheio do Espírito Santo, é diferente.
Olha aqui um culto de revestimento espiritual. Olha aqui um crente cheio do Espírito Santo, revestido do Espírito Santo e do poder de Deus. Vamos ver na Bíblia? Amém. Lucas 4, abre aí. Vamos rapidinho aí, que depois você já vai para Atos 10, que eu vou mostrar para você como foi que o Senhor Jesus revestiu Paulo. E aí você vê que o Senhor Jesus e Paulo, o que ele pregou para a igreja, só foi verdades, que até hoje serve para nós e para as próximas gerações. Olha isso aqui, ó. Lucas capítulo 4. Mateus, Marcos, Lucas 4. Acharam? Versículo 18 diz assim, que não dá tempo de ler tudo. Diz assim: o Espírito do Senhor, aqui é o Senhor Jesus, palavra do Senhor Jesus falando que o Espírito de Deus, que foi enviado para habitar nele, conduzia ele de uma maneira, que é para conduzir eu e você também, da mesma maneira. Não é para mudar não. Quer ver um crente cheio do Espírito Santo? Tu viu Paulo envolvido em alguma contenda? Não. Confusão. Não. Desunião. Não. Morte. Não. Adultério. Não. Fornicação. Não. Tráfico. Não. Mentira. Não. Então ele estava revestido de poder. Todo culto que ele ia, ele se revestia do poder que vem através da verdade. Então, se a gente se juntar aqui, irmãos, hoje, por exemplo, chegou 8 horas, terminou o louvor, terminou a oração, a abertura do culto, o louvor, e a gente dá as mãos aqui, ou então se prostra todo mundo de joelho e vamos orar aqui 1 hora, até 9 horas, para direto orar, sem palavra, sem ensinamento. É claro que a gente vai se humilhar na oração, vai chorar, vai se humilhar, vai buscar força, poder, vai confessar pecado na oração. É assim, vai sair daqui limpo, mas uma coisa eu tenho certeza, liberto não. A gente sai limpo, a gente sai renovado, sai fortalecido, sai cheio do poder, mas liberto não sai não, porque o que liberta é palavra, gente. Olha isso aqui, ó. Lucas 4. É um culto de revestimento espiritual, se revestir de palavra, gente. Olha isso aqui, ó. E o Espírito do Senhor, versículo 18, Lucas 4, 18, está sobre, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos, e a restauração à vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, que tem de crente oprimido pelo diabo, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Irmãos, resumindo aqui em miúdos, Jesus me ungiu com o Espírito Santo e te ungiu para me pregar o Evangelho, falar a verdade. Não importa quem esteja no culto, não importa quem esteja na casa, não importa quem esteja na reunião, você tem que pregar a verdade. Por quê? Porque o Espírito Santo está sobre você. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer você pregar o Evangelho. Ele vai fazer você curar depois de pregar o Evangelho. Ele vai fazer você libertar os corações contritos. Ele vai fazer você proclamar a liberdade. Como é que vai acontecer liberdade se não tem quem pregue verdade? Quem prega o Evangelho? Porque hoje pregar o Evangelho é tabu. Não pode mais pregar o Evangelho do jeito que Jesus pregava, que os apóstolos pregavam. Por quê? Porque o povo não gosta. O povo quer bênção. O povo quer sair do trabalho, o povo quer sair da faculdade, o povo quer sair de qualquer lugar, entrar num lugar como esse, 4 paredes, e receber bênção, vitória. Jesus, ele te dá a vitória. Ele te abençoa. Mas ele só abençoa depois que você acreditar no que ele prega. É isso. Olha isso aqui, ó. As pessoas estão presas nos seus próprios entendimentos. Diz Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 1 e diante. Estão presos no seu próprio entendimento, na sua própria cobiça, no seu próprio raciocínio, sabedoria. Como é que vai libertar? Como é que eu vou libertar uma pessoa que está vivendo na vaidade? Como é que eu vou libertar uma pessoa que está na carnalidade? Não se contenta com uma mulher só, a sua esposa, e vive arrumando concubinas,
Como é que eu vou libertar essa pessoa? Mostrar na Bíblia que isso não agrada a Deus, isso caracteriza pecado e sepulta a alma se o homem não se arrepender, a mulher não se arrepender em vida, enquanto é tempo. Se morrer assim, a alma vai para onde? Para o inferno. Esse negócio que na última hora, no leito de enfermidade, de morte, confessou, aceitou Jesus, está salvo. Eu não acredito nisso, porque a Bíblia diz que seria em vão. Então, todo sacrifício, todo esforço nosso até aqui. Então, eu vou levar uma vida dissoluta como eu levava, e na hora que eu tiver morre, não morre ali, se é que eu vou ter essa oportunidade, alguém chega para mim ali, um crente chega para mim ali e fala: aceita Jesus? Aperta minha mão, tu está sem voz mesmo, deu derrame aí, tu não consegue nem falar, mas se você aceita Jesus, aperta minha mão aqui. Aí, quem não quer? Ó, se aceitar Jesus, vai para o céu. Aí eu aperto a mão ali, pronto, está salvo. Deus é injusto? Ele instituiu a igreja, deixou o mandamento para a igreja, e agora ele vai e contra a palavra dele e abrir uma exceção. Deu para entender por que as pessoas não gostam de ouvir a gente pregar? Porque a gente prega o quê? A verdade, para a pessoa não se enganar a vida inteira, e quando morrer e parar no inferno, dizer assim: esses anos todos dentro da igreja eu fui enganado e vim parar minha alma no inferno, aquele pastor me paga. Desde quando ele morrer, ele também vai parar aqui, eu pego ele. Não é assim? É, gente, é melhor. Olha, meu patrão, ele era ímpio, católico, hein? E ele falava assim, ó, para todos os funcionários. O funcionário chegava lá com nota superfaturada de almoço que era R$20, com nota de 49 naquela época. Ele olhava assim, ele, acostumado a viajar, já sabia. Olhava para mim e falava assim, e eu crente. Você almoçou com eles lá? Eu falei, almocei. Cadê sua nota? Tá aqui. Se foi 14,75 e 49 é o que estava na nota. Deu para entender? Eu arrumei o que lá no emprego? Inimigo, gente. Os colegas de trabalho queriam me matar lá, porque eles apresentavam nota superfaturada e eu apresentava nota real. Se a minha comida deu R$14,49, é R$14,49. Não tem negócio de 50 não. Que eu não sou filho do diabo para estar mentindo. Porque quem mente é filho do diabo, porque ele é o pai da mentira. Eu falava a verdade, arrumei inimigo e ninguém queria mais sair comigo para trabalhar. Resumindo, pastor José, que não era pastor na época, era apenas uma ovelhinha, e ainda sou, pela misericórdia do Senhor, porque cargo não leva ninguém para o céu. Eu estou vendo muita gente com cargo e não é para o inferno, porque estão brigando um com o outro, se separando por causa do cargo. Deus me livre. Eu não quero me separar de ninguém aqui por causa de cargo. Eu quero, através da verdade, de mão dadas, ir para o céu. Então, igreja, o Espírito Santo nos ungiu para falar a verdade, não é mentira não. E tem muitos crentes hoje que por causa da camaradagem, da amizade, por que você vê por aí parentes tomando conta da igreja? É o marido, é a esposa, é o filho, é a filha, é o genro, é a sobrinha, é o neto, é todo mundo tomando conta da igreja. Aí morre um, o outro continua tomando conta. Quando morre um que estava firmado em Cristo, os outros começam a mudar tudo. Tem um monte de ministério assim. Morreu o líder que estava firmado, o ministério estava firmado ali até morrer, pronto. Aí vem os filhos, as filhas, a esposa e bagunça tudo. Então, igreja, nós não queremos que isso aconteça aqui. Por isso que Deus já está orando, usando nossas vidas para orar, para que quando Deus recolher o apóstolo Alessandro Gregorucci, já tenha um sucessor mais idêntico a Jesus Cristo, para dar continuidade nesse ministério, levando almas para Jesus. Ó, viram aqui? O Espírito Santo do Senhor está num pregador, tem que acontecer isso aqui, ó. Ele vai pregar o evangelho, ele não vai pregar o que o povo gosta.
vai pregar o evangelho. Ele vai curar segundo a vontade do Senhor os contritos de coração. É as pessoas que entram na igreja cheias de confusão, na mente e no coração, sem entender o evangelho. Por quê? Porque os falsos caminhos, os falsos líderes estão ensinando tudo errado. E aí a pessoa chega aqui com mau costume, e aí vê a gente nesse costume de Cristo, imitando a Cristo, seguindo as pisaduras de Cristo, e aí estranha. É claro, você está acostumado a comer um tipo de comida a vida inteira. Quando chega aqui você vai comer um tempero diferente. Como muitos falam, vai comer feijoada. E aí fala assim, é difícil isso. Esse discurso é muito pesado. É pesado esse discurso. Quem pode suportar? Eu vou dizer uma coisa para vocês. É melhor suportar o discurso hoje, de que amanhã quando Jesus voltar, ele falar para mim e para você assim, ó. Se eu sair desse discurso, ele falar assim, ó. Eu não te conheço. Apartai-vos de mim, maldito, que praticai a iniquidade. E aí? Olha aqui, ó. Vocês abriram aí Atos 10. Atos 10. Evangelho de João, Atos capítulo 10. Acharam? Atos capítulo 10, versículo 38. Diz assim, ó. Como Deus ungiu. Está na tua Bíblia aí? Como Deus ungiu. Olha Pedro abrir na boca, um dos discípulos do Senhor Jesus, e olha a declaração dele. Como Deus ungiu, olha a pregação dele, ele está num culto aqui, gente. Como Deus ungiu a Jesus. Pedro está replicando, repetindo o que nós lemos lá em Lucas, você concorda? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com espírito e com virtude, poder, o qual andou fazendo mal ou bem, e curando todos. De quem? Como é que nós vamos curar os oprimidos do diabo, se não pregar a verdade? Eu estava oprimido. Se o pastor que estava aqui nessa igreja não pregasse a verdade, eu continuava até hoje oprimido, na mão. E crente deprimido, crente entristecido, crente decepcionado com a igreja, crente decepcionado com a Bíblia, crente falando mal da Bíblia, falando mal de pastor, falando mal de culto, de igreja, que não precisa estar na igreja. Por que crentes estão falando isso? Porque está oprimido por Satanás. Porque Satanás é que não quer que o crente esteja aqui cultuando a Jesus. Quem não quer que a gente venha para cá é Satanás, porque aí ele começa a inventar coisa na nossa cabeça lá, ele começa a plantar coisa no nosso coração lá, ele começa a criar muita coisa lá, envolver a gente, quando pensar que não, a gente está bem longe de Jesus. Agora, quem quer que eu esteja aqui, que você esteja aqui, é Cristo. Por quê? Porque até a mãe do Senhor Jesus, ela cultuava depois da morte do Senhor Jesus e da assunção do Senhor Jesus. Ela estava lá na igreja, juntamente com 120 apóstolos e homens e mulheres de Deus, estava lá na igreja, adorando e servindo o Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Olha aí. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Ô nome bonito, Jesus de Nazaré. Alguma coisa boa vem de Nazaré, evangelista João Paulo? Vem ver. Falaram para mim também quando me evangelizaram. Vai lá nesta obra do Senhor e vê Tomé. Eu falei, onde tem? Ele falou, Ponte Rasa. Eu falei, vamos marcar para a gente ir lá? E aí marcamos e fomos lá, eu e o irmão Raimundo. Quando eu cheguei lá, um homem magrelo, da altura do evangelista João Paulo, me abraçou, quase quebrou minhas costelas, tudo. Eu falei, esses homens é viado, abraçando um homem desse jeito. Não, foi sério, eu pensei e falei. E aí quando terminou, antes de terminar o culto, Deus usou o pastor lá, deu uma chicotada em mim, e o irmão Raimundo só ficava olhando para mim assim. E aí, eu me tornei o que sou pela graça do Senhor. Então olha isso aqui, ó. Como Deus ungiu
a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo. Tu está vendo aí que Jesus curou todos os oprimidos do diabo? Então a maioria daquelas curas ali era demônio. Aquele povo doente, aquele povo aleijado, a maioria era demônio. Porque todos que Jesus curou, ele falou: agora vá e não peques mais. Quem estava escravizando eles? Quem estava escravizando elas? E a igreja quer continuar escrava? Então a igreja, presta atenção aqui, ó. Foi para a liberdade que Jesus, Gálatas capítulo 5, foi para a liberdade, versículo 1, foi para a liberdade que Jesus nos libertou. Se mantenha livre. Cuidado com os falsos crentes na empresa, na faculdade, dentro da igreja, na vizinhança, na família. Você cuidado com os falsos crentes. Paulo já alertou que ele esteve no meio de falsos obreiros, ou seja, falsos irmãos, falsos crentes. Paulo já alertou, cuidado, porque senão você vai ficar, a qualquer momento você já não vai ser mais o mesmo. Daqui um pouco você vai achar que é normal não vir num culto. É normal não orar para agradecer um pão de cada dia. Pega o pão e já vai comendo. Aí que tem uma lagartixa ali dentro, venenosa, tu morre. A Bíblia fala que é para dar graças a Deus em tudo e comer. Se tiver alguma coisa mortífera ali, depois de que você orou, em nome de Jesus, não vai te contaminar não. Mas não ora. Ó, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era. Eu só vejo que Deus é com você se você pregar a verdade para mim. Viver a verdade. Agora, se você pregar mentira, viver a mentira, pregar a mentira, viver a mentira, para mim o Espírito Santo não está não. Você consegue ver o Espírito Santo, você consegue identificar o Espírito Santo revestido na vida de um homem, de uma mulher? É só olhar para Lucas 4, é só olhar para Atos capítulo 10, versículo 38, é isso aqui. Aí você vai dizer, e aqui, quem revestiu Paulo aqui, foi o Senhor Jesus. Revestiu Paulo, Pedro, desse jeitinho aqui. Volta aqui em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, para a gente orar. E agradecer a Deus pelo revestimento espiritual. Pastor, então revestimento espiritual é vir para cá e ouvir a verdade? Ah, aprendeu. Porque que adianta orar e quando chegar em casa bater nos filhos? Hein? Fala para mim aí. Que adianta a gente chegar aqui, ficar 1 hora aqui de joelho orando, até fazer calo no joelho, chegar em casa dar um murro na esposa, ou dar um murro no marido, e falar para os credores: ó, devo, não nego, pago quando puder, vai procurar ter direito na justiça, e tendo condições de pagar. Que adianta essa 1 hora de oração? Se revestiu, é melhor ouvir o discurso aqui, como Deus está falando aqui pela divina misericórdia dele. A gente sai daqui revestido de poder. Quando vinha a tentação para a gente mentir, aqui não. Quando vinha a tentação para a gente fazer falcatrua, aqui não. Quando vinha a tentação para a gente trair a esposa, aqui não. Quando vinha a tentação para trair o marido, aqui não. Quando vinha a tentação para roubar, você fala: não, o dono do ouro e da prata é meu Deus, eu não preciso roubar, porque quem veio roubar, matar e destruir é Satanás. Nós não somos mais filhos do diabo. Olha isso aqui, ó. Atos capítulo 1, versículo 12, para a gente orar. Então voltaram para Jerusalém, no monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância de um caminho de um sábado. E entrando, subiram aonde? Ao cenáculo, onde habitava ali. Olha quem estava lá, presta atenção aqui, crente. Pedro, e Tiago, e João, e André, e Filipe, e Tomé, Bartolomeu, e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, o irmão de Tiago. Não é Judas Iscariotes aqui não. Aqui é irmão de Tiago, irmão do Senhor Jesus, que é aquele livro de Judas que você lê lá perto de Apocalipse. É esse Judas aqui. Todos esses
ficava em casa e dizia que não precisava mais vir para a igreja, para o templo. Todos eles perseveravam unanimamente aonde? E o que mais? E Maria, mãe de quem? Com seus. Perseverava aonde esse povo? Presta atenção que eles estavam na igreja. Olha o 15. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta, a multidão não estava separada, a multidão estava unida no templo, junta. Era de quase 120 pessoas. E ele pregava o evangelho dizendo: homens, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e lançou sorte neste ministério, e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, o que tem de crente precipitado, rebentou-se no meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitavam em Jerusalém, de maneira que a sua própria língua, esse campo se chama até o dia de hoje Aceldama, isto é, campo de sangue. Olha o dinheiro, olha o preço. E aí, convém a gente correr atrás disso? Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nele habite, e tome outro seu. Agora presta atenção aqui, uma pregação dessa, foi os discípulos pregavam assim o evangelho, amém? Se eu for num velório não posso pregar assim não, se eu for num aniversário não posso pregar assim não, se eu for num casamento não posso pregar assim não, se Deus me dá a oportunidade, a honra, o privilégio de estar aqui pregando o evangelho, eu não posso pregar assim não. Por quê? Porque o povo não gosta da verdade. O povo ama, sempre amou. Mas a Bíblia que eu carrego no meu coração diz que quem é da verdade, vem para a verdade, ama a verdade, permanece na verdade, amém? Jesus já tinha subido, estava no céu, de volta com o Pai, de volta com Deus. A mãe fez o quê? Ela fazia o quê? Aquela que gerou no ventre, 9 meses, o nosso Senhor. Ela ia para o culto, gente. Ela saía da casa dela, da aldeia dela, e ia para o culto, e estava junto com 120, adorando quem? O Senhor Jesus. Prova para você que é importante estar aqui. Nós aprendemos terça-feira o quê? Que Deus, Ele vai galardoar todos nós, Ele vai recompensar todos nós, se a gente vem para o culto, se a gente faz a obra, se a gente limpa o chão, se a gente limpa um banheiro, limpa uma cadeira, se a gente ora por um doente aqui, se a gente ora reconciliando um crente desviado do caminho, afastado do caminho, como queira classificar, a gente ora aqui, ligando de volta para Deus, a Cristo Jesus, se a gente abraça um irmão, se a gente dá um abraço a uma irmã no final do culto aí, a irmã dá um abraço na irmã, o irmão dá um abraço no irmão, final do culto. Se a gente faz isso, a gente está ganhando com Deus. Se a gente dá um copo de água fria para alguém, a gente está ganhando com Deus. Se a gente dá o nosso dízimo, a nossa oferta, a gente está ganhando com Deus. Estamos ganhando tanto aqui, como Ele voltar, Ele vai recompensar cada um lá no reino de Deus.